Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Hoje a gente vai fazer uma live de esquenta super gostosa. É mais uma pergunta que vocês me mandam e que tá por aqui, né, pra eu responder. Eu separei, eu não sei se vocês viram, mas eu separei 5 perguntas que aparecem bastante. Então vão chegando, né, tem gente que demora um pouquinho pra entrar. Nem sempre o Instagram avisa, né, às vezes o Instagram não avisa a hora que começa a live, ele avisa algumas pessoas, não avisa as outras. Eu acabei esquecendo ontem de colocar o lembretinho para vocês. Bom dia, Evanise. Bom dia, Pamela. Bom dia. Pessoal, que bom que vocês estão me ouvindo bem. Tá friozinho, tá escurinho por aqui, mas sejam muito, muito, muito bem-vindas, muito bem-vindos a essas lives que eu estou chamando de Doutora Pri Responde, que é uma sequência de lives de esquenta para o desafio do comer emocional. Minha gente, você não sabe o quão feliz eu estou. A gente já tem mais de 1.500 pessoas inscritas no desafio do comer emocional. É muita gente que vem de vários lugares, né? Nem todo mundo tá aqui no Instagram, porque depois que eu faço a live aqui no Instagram, gente, a minha equipe coloca no Spotify, coloca no YouTube, coloca no Facebook, coloca num monte de, né? Num monte de lugares. Então tem gente de todos os lugares vindo para esse desafio que vai começar na segunda-feira. Então assim, eu tô muito, 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 muito empolgada. Dia 6 de junho, às 20h07 à noite, né? Vai ter uma aula ao vivo comigo, que a gente vai dar start, a gente vai começar esse jogo que vai ser o desafio do comer emocional. Eu me chamo Priscila, se você está chegando por aqui e não me conhece, eu sou psicóloga, especialista em comportamento e transtornos alimentares, trabalho com comer emocional, transtornos alimentares, estilo de vida, enfim, né? Muitas coisas que a gente vai falar por aqui, não só nas lives, mas também no desafio, né? A ideia do desafio, gente, é realmente ajudar as pessoas que têm um comer emocional, ou que têm uma compulsão alimentar, a fazerem mudanças práticas, tá? Então o desafio ele não é assim só eu explicando que nem na live. O desafio é mão na massa, vamos fazer umas coisas, vamos colocar em prática na sua vida, que pode ser que você termine o desafio já melhor, né? Pode ser que você já consiga fazer algumas mudanças que façam super, super, super sentido para você. E por falar em transtornos alimentares, quero dizer hoje, dia 1º de junho, junho é um mês de conscientização dos transtornos alimentares, mundialmente falando, né? Então é um mês que muitos dos profissionais, né? Eu digo os profissionais macaco velho, né? Tipo eu, tenho mais de 10 anos na área, né? Profissionais assim, né? Trazem e muitas informações, a gente tenta trazer conscientização, tenta falar sobre isso mais nas nossas redes, né? Todos os especialistas, vocês vão ver movimentações aí, né? Sejam nas grandes mídias, né? Eu já dei uma entrevista, vou dar mais uma entrevista para um grande veículo de comunicação, depois eu comento com vocês, né? Falando sobre os transtornos alimentares, falando sobre, né, o quanto que é importante a gente trazer prevenção, trazer conscientização, né? Isso faz toda a diferença, né? Enfim, né? Na vida das pessoas que passam por isso, porque é muito sofrimento, é realmente muito difícil lidar com o transtorno alimentar, especialmente a pessoa, mas também quem está ao redor também pode ser bastante difícil, não saber como ajudar e tudo mais. Então, hoje, né, vamos falar sobre atividade física. Doutora Pri, eu não consigo fazer atividade física, eu não gosto, eu não consigo manter, eu não consigo ter constância, para mim não funciona. Todas essas derivações, né, de queixas relacionadas não só à atividade física, porque no final das contas a gente vai falar de construção de hábitos, né, de construção e de mudança, né, de um estilo de vida, que é exatamente isso. A atividade física ela é uma das queixas, né, mas a gente pode falar de qualquer tipo de construção de hábitos. Então, assim, quem que tá por aqui, bom dia Simone, quem que tá por aqui que tem dificuldade de construir hábitos, né? Tem dificuldade de ter constância, tem dificuldade com atividade física? Comenta aqui comigo, eu gosto de saber, né? Sempre gosto quando vocês comentam por aqui.
Então, me contem aqui, quem aqui tem dificuldade, né? Aquela pessoa que começa e daí ela para, né? Ou ela faz atividade física só quando ela tá tentando emagrecer. Quando ela não tá tentando emagrecer, ela não faz atividade física. Isso é bem comum, né? Então, a atividade física, às vezes, muito atrelada ao processo de emagrecimento, né? Isso traz algumas crenças que eu vou falar hoje para vocês. Então, a ideia vai ser a gente falar de atividade física e de falar de hábitos hoje, construção de hábitos, mas eu quero deixar uma coisa bem, assim, um comentário já bem importante. Eu quero falar sobre isso e quero deixar algumas dicas também para vocês, né? Sobre como já talvez virar algumas chavinhas aí a respeito da mudança de hábitos, construção de hábitos. Ó, a Mariane diz que ela não faz, né? Então, às vezes a pessoa traz essa dificuldade. Ah, eu não faço ou eu não gosto, né? Eu tenho às vezes pacientes que falam assim, doutora Pri, eu não gosto. Não é comigo, eu não gosto, não gosto. Realmente eu não gosto, já tentei e pra mim não vai, né? Ou eu até gosto, tem pessoas que falam assim, não, eu gosto, mas pra mim é difícil fazer, pra mim é difícil colocar na minha vida, pra mim é difícil ter constância, pra mim é difícil porque às vezes eu acabo não seguindo, né? Não tendo aquilo que a gente chama de tenacidade. O que é tenacidade? É aquela pessoa que consegue fazer, né, com constância, né? Ela mantém isso na vida dela. Né? Eu não gosto, ó, a Simone tá falando, eu não gosto, mas tento, né? Sabe que às vezes esse não gosto, gente, é uma coisa que eu vou explicar pra vocês da onde que vem esse não gosto. Talvez caiam algumas fichas aí, né? Que nem a live de ontem. A live de ontem, gente, teve um pessoal falando no final, caiu umas fichas, né? Eu gosto quando caem umas fichas, né? Eu acho que é o meu estilo, ser uma profissional que vem aqui pra ajudar vocês a cair fichas, né? E tem umas fichas que caem que fazem até barulho dentro da gente, né? E eu já tive dessas fichas que às vezes eu me dou conta de algo que eu tô fazendo e, nossa, faz até barulho dentro da gente, né? Faz até barulho por quê? Porque a gente não tava percebendo alguma coisa, né? A gente não tava lidando com aquilo de uma forma legal. Então vamos lá. Eu não gosto de atividade física, eu não consigo fazer, pra mim, eu não consigo manter, eu não consigo colocar na minha vida, essa é uma outra derivação, né? Tem pessoas que às vezes têm uma vida tão corrida, que elas dizem assim, não cabe na minha vida, não dá, eu tenho filhos, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não consigo colocar na minha vida. Ou pode ser uma coisa que está muito, 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 assim, grudadinha, sabe, gente? Assim, ó, bem grudadinha com os processos de emagrecimento. Tá? Isso eu quero começar por aí a nossa fala. Depois eu quero falar de crenças, tá? Então, as crenças é a parte mais importante, mas vamos lá primeiro entender o que acontece quando a gente tem uma experiência da atividade física muito, muito, muito relacionada ao processo de emagrecimento. Ou seja, a gente já falou isso até na live de ontem, né? O que a pessoa faz quando ela quer emagrecer? Né? Ela recebe orientações de fazer dieta e fazer atividade física. Já expliquei na live de ontem por que isso aqui não funciona. Se você tá por aqui e não assistiu a live de ontem, vai assistir a aula de ontem, né? A live de ontem, vai assistir a live de ontem que eu falei sobre isso. Por que essas duas coisas não funcionam, né? Sozinhas, né? Mas vamos lá. A pessoa quer emagrecer e ela vai lá, né, mudar a alimentação dela e fazer atividade física. E a atividade física, ela é um comportamento que a pessoa passa a ter porque ela quer emagrecer. E qual que é o grande problema disso? Está errado, doutora Pri, eu querer emagrecer e fazer atividade física? De maneira nenhuma. Mas existem algumas pessoas que a atividade física fica colada na dieta, né? Então, quando ela está fazendo dieta, ela está fazendo atividade física. Quando ela não está fazendo dieta, ela não está mais fazendo atividade física. Ela acaba grudando uma coisa na outra. Porque, na verdade, o grande ponto é a oscilação, né, de comportamentos por causa de um processo de emagrecimento. Então, a hora ela tá fazendo dieta, a hora ela não tá fazendo dieta, a hora ela tá fazendo atividade física, a hora ela não tá fazendo atividade física. E esse histórico da atividade física, somente relacionado ao processo de emagrecimento, vai criando um comportamento em conjunto, entende? Então, quando eu cuido da minha alimentação, eu faço atividade física. Quando eu não cuido da minha alimentação, às vezes eu não faço atividade física, né? É difícil você encontrar, acontece, mas é difícil você encontrar a pessoa que permanece fazendo atividade física mesmo
mesmo quando ela para a dieta, quando ela começa as duas coisas juntas, né? Quando ela faz essa associação. E essa associação, gente, não é que ela faça consciente, isso é um processo até inconsciente. Às vezes ela nem se dá conta de que ela fez essa associação, né? Que ela juntou essas duas coisas, né? Quem aqui já passou por isso, né? Que às vezes a pessoa começa, né? Ela vai lá no nutricionista, ela vai no médico, ela vai no nutrólogo, né? Ela vai no médico e ele fala assim, então você tem que fazer isso. Então, ela vai lá e faz isso, mas ela acaba juntando uma coisa com a outra, né? Na mente dela, ela junta uma coisa com a outra. E qual que é o grande problema? Que a gente aqui está falando, né, de um tratamento de estilo de vida, né, de uma mudança e constância de hábitos, e que se uma coisa está associada à outra, uma coisa está dependente da outra. Tá? Claro que podem ter crenças, mas eu já vou falar das crenças, mas quando o foco está no emagrecimento, né, as academias até estimulam isso, né? Você chega na academia, tá escrito assim, foco, força, fé. Na academia de vocês está escrito foco, força, fé? Na minha tá. Todas estão, né? Foco, força, fé, né? Ou tá escrito assim, no pain, no gain. Essa frase, gente, em inglês, né? Eu acho ela péssima, né? Porque o que tá se estimulando aí? Que você só ganha quando você sofre, né? Que você só ganha quando você, enfim, passa por algo negativo, né? Então, o no pain, no gain, né? O foco, força, fé, né? Todos esses estímulos, as pessoas, às vezes, elas se culpam tanto, né, com a questão da atividade física, que elas vão na academia, elas tiram foto lá assim, e elas escrevem o quê? Tá pago. Né? Eu dou risada toda vez que eu vejo um tá pago. Se você tá aqui no meu Instagram e você postar tá pago, eu vou rir. Posso não responder, mas eu vou rir. Por quê? Porque você tá devendo para quem? Atividade física não é um dever. Atividade física tem outro lugar dentro da vida do ser humano, outra função que a gente pode associar aí. A gente pode ter uma leveza na atividade física quando a gente tira esse peso do emagrecimento, esse peso do ter que sofrer, esse peso do eu tenho que pagar, né? Eu tô ali numa conta. Percebe como os processos de emagrecimento que são baseados em matemática? Já falei para vocês, ser humano não é matemática, ser humano é poesia, né? Ser humano não é matemática. Então, quando os processos de emagrecimento estão associados à matemática, ao cálculo, a pessoa parece que precisa pagar. Ela precisa pagar, né? Ela tem lá um número para ela atingir. Né? Ela calcula no reloginho dela lá quanto que foi, né? Quantas horas, né? O profissional calcula. E esse que é o problema, porque o ser humano não é matemática, ele não funciona todo dia do mesmo jeito. Nosso corpo não responde todo dia do mesmo jeito, não tem a mesma fome, não tem a mesma demanda energética, nós não somos essa matemática toda, né? Então, qual que é o grande ponto aqui, né? Que às vezes a experiência da atividade física na vida da pessoa veio de um lugar, né? Veio de um lugar, de um histórico muito, muito, muito vinculado aos processos de emagrecimento, a esses processos puramente incompletos que a gente já vem falando aí. Eu venho falando isso há 10 anos, mas nessa série de lives eu já falei nas 2 lives anteriores também, tá? Então, esses processos incompletos fazem com que as pessoas vão criando comportamentos dependentes. Isso é muito legal vocês entenderem, né? E esse comportamento dependente, ele acaba não sendo possível que a pessoa crie um hábito saudável. Por que as pessoas às vezes acreditam que criar hábitos saudáveis é muito, muito, muito difícil, né? Parece que é assim, mais fácil, sei lá, né? Qualquer coisa menos criar hábitos saudáveis, porque as pessoas vão amontoando, né? Fazendo essas correlações na mente delas, né? No comportamento delas também, e isso vai fazendo com que elas não consigam manter isso na vida delas, né? Então esse é um ponto assim super importante, né? Se você em algum momento percebeu que na sua vida a atividade física teve esse lugar, né? Teve esse ponto, né? E é super questionável, vocês concordam? Então tá bom, então você está fazendo atividade física porque você quer emagrecer, e depois que emagrecer você não vai fazer mais atividade física? É isso? Né? Percebe que tem uma incongruência aí? Porque a atividade física, gente, ela é para a vida toda. O nosso corpo precisa de movimento. O nosso corpo, quando ele não se movimenta, ele tende a
adoecer. Nosso corpo precisa do movimento. O nosso corpo, se a gente olhar o nível celular, o nosso corpo se movimenta. Lá no nível celular ele pulsa. Se a gente fica parado muito tempo, né, se a gente fica sedentário, se a gente de alguma forma não tem esse movimento, ou tem uma vida muito parada, ou fica por muito tempo parado, o nosso corpo tende a adoecer, né? Especialmente depois ali dos 30, dos 40 anos, né? A gente vai perdendo o quê? Tônus muscular, né? A gente vai perdendo muitas coisas. Então, esse movimento, que eu gosto de chamar de movimento e não de atividade física, ele é algo que é para a vida toda. Mas quando a pessoa associa ao emagrecimento, vira uma coisa meio punitiva, vira uma coisa ruim, vira uma coisa que ela tá fazendo porque ela tá pagando, né? Tá fazendo porque ela tá devendo. Eu já encontrei pessoas que falam assim para mim: eu faço atividade física porque eu gosto de comer. Entende? A pessoa é uma compensação. A pessoa associou isso, né? Porque alguém ensinou essa conta para ela, alguém ensinou isso. E qual que é o grande ponto? Eu vou explicar para vocês a chave que a gente pode virar aí e por que a atividade física pode ser assim, pode ter um outro lugar na sua vida, um lugar inclusive que vai trazer benefícios para outras áreas da sua vida. Então, quando a gente faz essas associações e cria esses comportamentos dependentes, a coisa tende a não funcionar, tá, gente? Então, isso é uma coisa muito, muito bacana de vocês entenderem. E as crenças que aparecem aqui na atividade física, elas são crenças que a pessoa vai criando, né? Eu já expliquei sobre crenças em outros momentos aqui no Instagram, né? Então, crenças são certezas que a gente tem dentro da gente, né? Certezas baseadas na experiência que a gente teve. Então, se a gente teve uma experiência ruim com a atividade física, a gente vai ter uma crença ruim da atividade física. Então, a pessoa que diz, não, eu não consigo, eu não gosto, né? Teve alguém aqui que falou que não gosta. Deixa eu ver quem que foi que falou que não gosta. A Simone falou que não gosta, a Mariane falou que não gosta. Então, as meninas que falaram que não gostam, né? Esse eu não gosto é uma crença, né? Que tá lá na cabeça delas. Então, eu não gosto. Por que elas criaram essa crença em algum momento da vida delas? Porque elas tiveram uma experiência que foi ruim, né? Seja porque estava associado ao emagrecimento e ela se frustrou, seja porque ela teve uma experiência ruim no lugar, né? Porque a gente fala muito, academia é prática, tem muita gente que fala assim, eu prefiro academia porque é mais prático, mas a academia não é bom para todo mundo, né? Nem todo mundo se sente bem lá. E tá tudo bem se você não se sente bem lá, né? Ou a gente tem essas experiências negativas. Tem pacientes, né, alunos meus, que me contam que eles têm experiências negativas com a atividade física desde a atividade física na escola, né? Então, assim, às vezes a pessoa não é de hoje que ela nunca foi muito fã, né? Às vezes é desde lá da escola, desde aquela vivência, né? Especialmente crianças que às vezes têm um corpinho com mais volume, né? Tiveram às vezes experiências de bullying na escola, ou tiveram dificuldade com esportes na escola, ou dificuldade com atividade física na escola. Às vezes isso vai marcando, a pessoa nem lembra, mas isso está lá na vida dela. E daí, se ela teve uma experiência ruim, ela vai criar isso na vida dela. Ó, a Mariane tá comentando, eu odeio academia, né? Não consigo me imaginar indo numa academia. Mariane, essa tua experiência provavelmente foi muito ruim, né? Não foi uma experiência agradável. E tá tudo bem se você não gosta de academia. Nem tudo está perdido, sabe, minha querida? Porque exatamente esse é o ponto. Essas experiências que a gente vai tendo, né, ao longo da vida, com atividade física, com o que a gente faz, né? Às vezes a gente fez determinado processo de emagrecimento, não deu certo. Então, quando a Mariane diz, eu odeio academia, ela está dizendo de uma experiência dela. O grande problema é que esse eu odeio academia virou uma crença, né? E é uma crença que é algo que ela acredita e que está, obviamente, baseado no que ela viveu, né? Bom dia, Rosana. Bem-vinda, minha querida. Então, quando a pessoa começa a ter várias dessas crenças, a crença de compensação que eu falei há pouco, a crença para mim não é bom, a crença eu não consigo, a crença eu não gosto, a crença eu não sou boa nisso, a crença eu não consigo manter. São várias e várias crenças que vão, né, estando ali presentes na vida da pessoa e muitas vezes impedindo ela de ultrapassar, né? Como se ela não conseguisse ultrapassar
esse lugar que ela mesma acabou criando, né, de uma crença. Então, como que a gente vai construir hábitos se de alguma forma teve experiências ruins, tem crenças ruins, né? Eu não gosto, o eu não gosto é muito forte, né? Super, super, super presente. Então, como que a gente vai construir hábitos saudáveis se a pessoa tem uma crença, né, baseada numa experiência ruim, mas ela tem uma crença de que ela não gosta, de que ela não consegue manter, de que a atividade física para ela é muito difícil, de que a vida dela é muito corrida. Tem gente que tem essa crença, a minha vida é muito corrida, então por isso, ó, não consigo, não vai dar certo pra mim, não adianta, eu tenho que fazer outra coisa, não, pra mim não vai dar certo, ou pra mim tem que ser tal tipo, né? E às vezes a pessoa coloca na cabeça também que tem que ser tal tipo de atividade física, ou enfim, né? Então, o que eu queria deixar claro nesse começo de live aqui, gente? Que muitas vezes a atividade física está ancorada nos processos de emagrecimento, está ancorada em coisas ruins e está ancorada também em crenças negativas a respeito da própria atividade física dentro da pessoa. E o que a gente pode fazer então para começar a restaurar? Vamos dizer assim que a gente vai restaurar a relação com a atividade física em qualquer processo, né, que você venha fazer, né? Que seja de estilo de vida, que seja um processo de comportamento alimentar, que seja um processo desses assim mais completos que eu falo, né? Vamos dizer que você venha fazer um tratamento comigo. Como que fica a atividade física? Porque a atividade física, para mim, é um dos pilares do estilo de vida, é importante para o nosso corpo, né? E quando a gente começa a entender isso, olha que interessante, gente. A gente falou na primeira live dessa sequência sobre ansiedade, não é verdade? E quando a gente falou de ansiedade, a gente falou também de estresse. Tiveram algumas pessoas que falaram de estresse, né, durante a live. Então, uma das coisas que a atividade física é extremamente importante é na saúde mental. Se vocês quiserem, só para vocês entenderem, se vocês quiserem saber, a gente tem inúmeros estudos que mostram que a atividade física é uma das formas de manejar o estresse, ou seja, de lidar com o estresse, de lidar com a ansiedade. A gente tem incontáveis estudos científicos mostrando que a pessoa que tem um transtorno de humor, uma ansiedade, uma depressão, quando ela faz atividade física, né, ela tende a ter uma melhora do quadro, mesmo fazendo o mesmo tratamento de que pessoas que não faziam atividade física, só faziam, às vezes, psicoterapia e tomavam medicação. Por que isso? Porque a atividade física, ela traz muitas coisas, especialmente o contato, porque daí a gente falou também, a gente vem falando de contato, né? E quero explicar isso um pouquinho para vocês. Então, quando a gente amplia a nossa visão, a gente tira o foco força-fé. Bom dia, Laís. Quando a gente tira o no pain, no gain, quando a gente tira a associação com o emagrecimento, e a gente começa a entender que a atividade física é bom para o nosso corpo, é bom para a nossa saúde mental, para o nosso sono, ou seja, se você tem um nível de estresse é excelente, se você tem um nível de ansiedade é excelente, se você não dorme bem, povo da insônia que tá aqui, minha gente, se você não dorme bem, a atividade física é uma das formas de ajudar o corpo a regular o sono. Então, quando a gente percebe que a atividade física ela tem muitos mais benefícios, que são muito antes e que são muito mais importantes, às vezes, do que até mesmo colaborar no cálculo lá que alguém fez para você, a gente começa a ter uma outra visão, né? A gente começa a ter uma visão diferente. A atividade física, ela não é porque eu quero emagrecer. A atividade física é porque eu quero dormir bem, porque eu quero saúde mental, porque eu quero que o meu intestino funcione, porque eu quero dormir de uma forma legal, já falei, porque eu quero ter uma boa relação com o meu corpo, com as minhas sensações. Porque quando a gente tem um problema alimentar, né, a gente tá falando de transtornos alimentares e tal, que junho é o mês de conscientização, mas quando a gente fala de transtornos alimentares, a gente sabe que tanto os transtornos alimentares
tanto o comer emocional, né, as duas coisas, né, eles estão relacionados a uma vivência muito negativa do próprio corpo, né, uma vivência corpórea, uma insatisfação corporal. E quanto mais insatisfeita a pessoa está com o corpo dela, quanto mais tem essa dificuldade da experiência corpórea, mais difícil é para ela ficar na percepção dos estados emocionais e sensoriais. Né? Vou explicar isso melhor no desafio. Mas quando a pessoa tem essa dificuldade de perceber, né, as sensações, né, especialmente as sensações, gente, o que acaba acontecendo com ela? Ela acaba desconectando um pouco mais desse corpo. E o que a atividade física ajuda essa pessoa a fazer? A se conectar. Então, quando a gente fala do comer emocional, vou pegar o comer emocional porque é o meu foco aqui neste canal, né? Comer emocional e a compulsão alimentar. Quando você tem um problema como esse, a tendência é que você tenha uma diminuída autopercepção. Ah, mas eu até acho que eu percebo bem as coisas, doutora Pri. Provavelmente não. Na hora que você começa um tratamento, você fala assim, nossa, eu tô percebendo bem mais coisas hoje, né? Por quê? Porque é normal, né? A própria dificuldade alimentar gera essa desconexão. E quando a gente fala de incluir o movimento de uma maneira afetiva e consistente e gostosa na sua vida, o que acaba acontecendo? A própria atividade física, além de beneficiar o sono, a ansiedade, o estresse, o intestino e tudo mais, ela também traz esse benefício, eu acho que é um benefício assim assustador, tá? Um benefício assustador que é melhorar a sua autopercepção, melhorar o contato, melhorar a tua experiência corpórea. E isso ajuda muito no processo de construção de novos hábitos, gente. Porque nem todo mundo vai fazer atividade física e vai falar assim, nossa, já tô me sentindo super bem, né? Porque tem um mito aí, né? Tem um mito. A Mariana tá falando que depois ela vai assistir o resto. Vai ficar gravada, querida, pode assistir depois. Então tem um mito que é assim, não, eu faço atividade física, eu já sinto bem-estar, né? Eu já me sinto bem, sinto lá a liberação de endorfina. Nem todo mundo vai conseguir sentir. Por quê? Pela própria dificuldade de autopercepção. Algumas pessoas, gente, não vão ter essa sensação super maravilhosa que alguns relatam, né? Isso às vezes é construído com o tempo. Porque se a pessoa tem uma diminuída autopercepção, ela tem uma diminuída autopercepção, gente, né? Ela vai ter dificuldade de sentir, né, os sinais sensoriais, ela vai ter dificuldade de sentir os próprios sentimentos, ela vai ter dificuldade de perceber até mesmo essas coisas boas, né? Porque quando a gente desliga uma chavinha, né? A gente desliga a chavinha, a gente não tem nem o lado negativo e nem o lado positivo. Então, às vezes a pessoa vai falar assim, eu faço atividade física, eu não sinto aquele bem-estar, aquela sensação boa. Algumas pessoas sentem, mas se você não sente, minha querida, faz parte, porque de alguma forma a tua autopercepção está prejudicada. O que a gente faz? A gente continua reforçando, a gente continua trabalhando de uma forma positiva e afetiva, entendendo que a atividade física ela é muito mais ampla do que eu quero emagrecer, entendendo que existem muitos outros fatores, como as suas crenças, que nem eu já te falei, como experiências negativas da sua vida, que eu já falei. Então, é esse o movimento que a gente pode fazer, que é um movimento bem diferente, que é um movimento bem interessante e que é um movimento que geralmente eu ensino, né, nos meus tratamentos, em que a gente vai restaurar, né, a relação. Então a gente vai restaurar a relação, mas através do contato, não através do no pain, no gain. A Evelyn, acho que é a Evelyn, tá falando assim, demorei 2 anos de atividade física contínua para sentir bem. É isso aí, Evelyn, acontece, né? Por quê? É bem provável que, o exemplo da Evelyn, né? É bem provável que durante esses 2 anos, não é que o corpo dela não liberava endorfina, o corpo dela não se sentia bem, provavelmente se sentia, mas às vezes é uma dificuldade no contato, uma dificuldade na autopercepção da Evelyn, né? E isso, aos pouquinhos, quando a gente vai fazendo um tratamento que seja legal, que seja consistente, que seja, né, aquele tratamento amplo de estilo de vida, você vai retomando isso, né? E qual que é a grande vantagem quando você melhora essa autopercepção, minha gente?
Foi a live de ontem. Você melhora a tua conexão com a comida também, né? Especialmente se você está usando as técnicas e as estratégias certas. Gente, você começa a ter a atividade física como um aliado, né? Você vai falar assim, eu não paro nunca, né? Até porque a gente não deve parar mesmo, né? Já falei que o movimento é essencial para o ser humano. A gente pode trocar de modalidade, a gente pode trocar de jeito de fazer, a gente pode trocar de lugar, mas a gente precisa ter um movimento na nossa vida. Plantem essa sementinha aí, gente. Eu sei que se você olhar, né, antigamente a atividade física não tinha esse lugar na vida das pessoas, mas hoje a gente entende que a atividade física é algo para a vida toda, é algo para a vida toda, né? Ao meu tratamento, né? Método para a vida toda. É algo para a vida toda. E por que é algo para a vida toda? Porque o nosso corpo precisa. Para o funcionamento, para a saúde mental, para tudo. Né? A gente precisa. Nem sempre vai ser do mesmo jeito, com a mesma intensidade, mas a gente precisa do movimento. O movimento, ele é importante para nós, seres humanos, tá? A gente não pode deixar de maneira nenhuma de cuidar disso. Então, quando a gente fala, né? A gente falou na live da ansiedade. Quem não viu a live de ansiedade, vai lá ver, tá? Foi a live de segunda-feira. Então, lá na live de ansiedade a gente falou, né? Que a dificuldade da pessoa de estar na conexão, de estar no agora, de estar ali, né? Na conexão com os sinais sensoriais, né? Com tudo que está acontecendo no corpo dessa pessoa, essa dificuldade, ela gera, né? Dificuldades também na alimentação e no comer emocional. É muito possível que algumas pessoas tenham as coisas bem ancoradas aí na dificuldade da autopercepção. Quando a autopercepção melhora, né, a capacidade de perceber os sinais melhora, que a atividade física pode ajudar, inclusive, o que acontece? As duas coisas melhoram. Então, por isso que eu digo, a gente começa a lidar melhor com os nossos sentimentos, a gente começa a lidar melhor com o nosso corpo, a insatisfação corporal tende a acomodar, né, e a gente começa a perceber mais os sinais. É assim, gente, é esse o caminho que a gente faz para melhorar do comer emocional. Não tem um caminho que é cabeção, né? Que é só eu entender. Não tem um caminho que é só eu tomar uma medicação. Não tem um caminho que é só eu fazer algo temporário na minha vida. É uma transformação que eu digo, vem de dentro, né? De dentro para fora. E quando vem de dentro para fora, é algo que fica para a vida toda. E é aí que a gente quer chegar. Então, o pouco dessa live foi pra gente construir um pouco esse conhecimento, assim, construir essa ideia, né? Porque quando a gente começar o desafio do comer emocional na segunda-feira, eu quero já que vocês cheguem já entendendo, tá? Devia ser obrigatório, não é, mas devia ser obrigatório assistir essas 5 lives dessa semana. Vai ter uma live no domingo também bem importante. Já anotem aí, tá, gente? Domingo, 6 horas da tarde, vai ter uma live de hiper esquenta, que vai ser na véspera, né, do desafio. E a partir do dia 6, que vai começar o desafio, a gente vai não só aplicar todas essas coisas que a gente está falando essa semana, mas a gente vai aprofundar algumas delas também, né? Vai ser bem mão na massa mesmo. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês? Né? Entendam, abram o coração para tirar essas crenças que a gente falou, a revisitar o que vocês acreditam, revisitar as experiências, trazer essa visão mais suave, mais afetiva, né? Do autocuidado, da própria transformação e melhora do comer emocional. Faz esse movimento que vocês vão chegar no dia 6 lá aptas até a fazer as tarefas de uma maneira mais interessante, que vocês vão tirar mais proveito. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Se fez sentido, põe aqui, gente. Coloca aqui no chat ou coloca depois nos comentários, que eu vou adorar saber e responder vocês. Essas 5 perguntas das lives de esquenta, elas foram as perguntas que vocês responderam na pesquisa que eu enviei para quem se inscreveu no workshop do Comer Emocional. Mas assim, ó, eu vou dizer para vocês que a gente tem mais de quase 1.500 inscritos hoje, tá? Hoje, dia 1º de junho. Mas a gente tem só 500 pessoas que responderam a pesquisa, ou seja, 1/3 das pessoas só respondem a pesquisa. E essa pesquisa, gente, ela é muito importante, porque eu uso tudo que vocês colocam lá, as dificuldades que vocês colocam lá, para trazer as aulas que vão ser ao vivo, tá? Ao vivo. Eu sei que algumas vezes a gente fez outros eventos que não foi assim, mas dessa vez vai ser um evento bem diferente, vai ser um jogo, vai ser ao vivo.
Tenho certeza que vocês vão gostar. Então, se você está inscrito, vai lá no teu e-mail, responde a pesquisa se você não respondeu ainda. E se você não está inscrito, o link está na bio. O desafio começa na segunda-feira. E o desafio não vai rolar aqui no Instagram, ele vai rolar num outro lugar, numa comunidade no Facebook exclusiva para quem está inscrito. Então, se você não está inscrito, o link está na bio. Não deixa de se inscrever, senão você vai perder, você só vai ficar ouvindo o barulho aqui, o barulho da torcida, né? E não vai entender e não vai conseguir participar. Tá bom, pessoal? Um beijinho grande para vocês, um bom dia. E eu vejo vocês amanhã, às 8h07 da manhã, para quarta live de esquenta do Desafio do Comer Emocional. É isso, pessoal. Um bom dia. Até mais. Tchau, tchau.